buenas, como estás? Espero que muito bem. Bem-vindo, bem-vinda à terceira aula do nosso curso online gratuito de espanhol. Hoje aprenderemos algo essencial para qualquer conversa, que são os pronomes pessoais e também os verbos llamarse e apellidar-se para a gente falar o nosso nome e sobrenome em espanhol. Vamos ver como usar tudo isso na prática em diálogos formais e informais. Tudo bem simples e explicadinho para você começar a usar já hoje mesmo. E no final da aula, é claro, faremos uma rápida conversa. Vamos praticar juntos, você e eu. Então pega seu caderno, respira fundo e vamos a hablar espanhol? Nomes e pronomes é o nome da nossa terceira aula. Eu imagino que você já viu a primeira e a segunda. Se ainda não viu, espero que as veja, assim como que você se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe tudo por aqui. Vamos lá? Los pronombres personales, os pronomes pessoais em espanhol. Aqui na primeira pessoa do singular temos o yo. Yo, repete comigo. Yo. Na segunda pessoa, temos o tu, acentuadinho, tu e vos. Tu e vos. O vos é mais utilizado na Argentina, Paraguai, Uruguai, algumas regiões da Colômbia. Ele é da segunda pessoa do singular, equivalente ao tu, porém ele tem algumas peculiaridades. Na terceira pessoa do singular, temos el, ella, usted. El, ella, usted. Aqui na primeira pessoa do plural nós temos nosotros, nosotras. Em espanhol tem masculino e feminino. Repetimos outra vez? Nosotros, nosotras. Na segunda do plural, vosotros, vosotras. Vosotros, vosotras. Também masculino e feminino. E por último, na terceira pessoa do plural temos ellos, ellas, ustedes. Outra vez? Ellos, ellas, ustedes. Em espanhol é muito importante a questão da formalidade. O uso desses pronomes, assim como da conjugação, vai variar segundo o nosso discurso, segundo com quem estamos falando. Na Espanha, o uso da segunda pessoa, ou seja, do tu e do vosotros, é sempre informal. E para formalizar, mudamos para a terceira pessoa, usted e ustedes, assim como toda a conjugação para a terceira pessoa também. Na América Latina é um pouquinho diferente, porém o tu e o vos vão continuar sendo informais. Segunda pessoa, então, no espanhol, em qualquer lugar, é informal. E em países como Colômbia, Costa Rica, algumas regiões da América Central, o uso do usted também vai ser informal. Assim como aqui no Brasil a gente usa a terceira pessoa, em Portugal a segunda pessoa, existem essas diferenças. E o usted e ustedes vai ser formal ou informal, dependendo de como se fale naquela região ou país. Quando se usa a terceira pessoa de forma informal também, é comum usar términos de cortesia para formalizar o discurso, como senhor, senhora, jovem, professor. E em resumo, é isso, o uso da segunda pessoa é sempre informal e o uso da terceira pessoa é formal na Espanha, pode ser formal ou informal na América Latina. E para reforçar a formalidade, se usam também termos de cortesia. El verbo llamarse. Para a gente falar o nosso nome no espanhol, eu me chamo, yo me llamo, a gente usa o verbo llamarse. Ele é pronominal, ele é reflexivo, ele carrega aqui, llamar-se, essa partícula, esse pronome reflexivo que vai ser conjugado junto com o verbo. E um verbo reflexivo é aquele cujo sujeito executa e sofre a ação. Aqui temos em azul os pronomes conjugados e o verbo. Então, eu me chamo, yo me llamo. Repete comigo. Yo me llamo. Tu te llamas. Tu te llamas. Él, ella, usted se llama. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras nos llamamos.
Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamáis. Vosotros, vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Me llamo Priscila. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Verbo apellidar-se. Em espanhol, temos um verbo para falar o nosso nome e temos outro verbo para falar o nosso sobrenome. O verbo apellidar-se também é reflexivo, então também vamos conjugar o pronome e o verbo. Yo me apellido, repete comigo. Yo me apellido, tú te apellidas, él, ella, usted se apellida, nosotros, nosotras nos apellidamos, vosotros, vosotras os apellidáis, ellos, ellas, ustedes se apellidan. Me apellido Feribeli. E tu? Como te apellidas? Então temos um verbo para falar o nosso nome, um verbo para falar o nosso sobrenome e também temos a palavra apellido, que é o nome da nossa família, é o nosso sobrenome. Então eu posso usar o verbo me apellido Feribeli ou posso usar a palavra mi apellido es Feribeli. Eu posso falar das duas maneiras. Então, olha só os exemplos. Me llamo Priscila. Mi apellido es Feribeli. Esse aqui é um possessivo meu. Meu sobrenome é Feribeli. Aqui o verbo ser conjugado. Meu sobrenome é mi apellido es Feribeli. E aqui o verbo que a gente acabou de ver. Me apellido, né? Não confundir o mi, que é meu, com me, que é o pronome, né? Me apellido Braga Feribeli. Me apellido Braga Feribeli. E aqui temos outra palavra que é apodo. Esse sim é o apelido, né? A palavra apellido é um falso cognato, é uma palavra que parece, mas não é. Falsos cognatos são palavras muito parecidas ou iguais entre dois idiomas, mas com significado completamente diferente, podendo levar aí a muita confusão, não é mesmo? Então, aqui nós temos el apellido, que é o sobrenome, e apelido mesmo seria apodo. Repetimos: el apellido, el mote, que é menos usado, mas também tem el mote, el apodo, ou el sobrenombre, né? Que são 3 sinônimos aí para se referir ao apelido mesmo. E aqui o último exemplo, mi apodo es Pris. Mi apodo es Pris. E agora vamos ver uma sequência de diálogos formais e informais e eu gostaria que você continuasse repetindo em voz alta. Este diálogo, ele é informal, por isso a gente tem aqui, né, o uso do tu, verbo na segunda pessoa, pronomes de segunda pessoa, ok? Esse aqui é o verbo ser conjugado na segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, ok? Vamos ver aí, praticar em voz alta com o que a gente acabou de ver. Olá, como te llamas? Me llamo Carlos, ¿y tú? Yo soy Marta y ella es Ana. ¿De dónde eres? Soy de España. ¿Y vosotras de dónde sois? Nosotras somos de México. Mucho gusto. Igualmente, encantado de conoceros. Este diálogo é informal e temos aqui o Carlos, que é da Espanha, e por isso vemos o uso do vosotros. O vosotros, ele é utilizado somente na Espanha, ou maiormente na Espanha. Na América Latina, quando falam em plural, normalmente usam o ustedes. E aqui nós temos um exemplo disso, um diálogo informal, onde vemos pessoas, né, da América Latina iniciando uma conversa. Olá, como se llama usted? Me llamo Juan, ¿y ustedes? Yo soy Ana y ella es Bea. ¿De dónde es usted? Soy de México. ¿Y ustedes de dónde son? Nosotras somos de Colombia. Mucho gusto.
Igualmente, encantado de conocerlas. Né? Vemos aqui que é um pouco diferente o diálogo, os verbos estão na terceira pessoa, vemos o uso do usted, o uso do ustedes, mas não deixa de ser um diálogo informal. Aqui já completamente diferente, vemos o uso da terceira pessoa, pronomes de terceira pessoa, porém um diálogo onde aparecem termos de cortesia. Repetimos? Buenas tardes, senhor. Como se chama usted? Incluso podemos colocar aí o usted para reafirmar a formalidade. Buenas tardes, me chamo Roberto Martínez. E ustedes? Soy Laura Gómez y él es Pablo. ¿De dónde es usted? Soy de Perú. ¿Y ustedes de dónde son? Somos de Chile. Mucho gusto. Mucho gusto igualmente. E agora, pratica comigo em voz alta. Mas antes queria te comentar rapidinho que em breve abrirei inscrições para o meu curso de espanhol de aulas ao vivo, método Ven a hablar conmigo. Então, se você quer aprender espanhol com um grupinho bacana, do zero à fluência, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, eu vou te perguntar e você responde em voz alta. Como te llamas? Como se llaman tus padres? Como te apellidas? ¿Tienes algún apodo? E se você ainda não viu frases para se apresentar ou para falar um pouquinho mais de você, te recomendo a aula 2 ou também 30 frases para começar. Muchas gracias y ven a hablar conmigo.